Bom, gente, uma boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Vamos fazer mais um estudo. Hoje nós vamos fechar, igual fechamos pela manhã, o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E nosso tema é Não Vim Destruir a Lei. Capítulo 1 vai tratar desta questão, onde Jesus traz para a gente que ele não veio para modificar a lei de Moisés, né? Mas que ele veio para trazer os ensinamentos, mas de uma forma agora amorosa, revelando um Deus que não é um Deus que castiga, não é um Deus que pune, mas um Deus que ama todos os seus filhos de uma forma igual, que trata com muito carinho, que está sempre ali de braços abertos para receber-nos, em qualquer que seja as circunstâncias, né? E aí nós vamos falar então hoje da última parte, dos dois últimos capítulos, dois últimos itens, desculpa, que é uma mensagem do Espírito Fenelon e a outra do Espírito Erasto. A do Espírito Erasto é mais um relato sobre Santo Agostinho, quem foi, por que fez, né? E a do Fenelon vai trazer alguns ensinamentos muito úteis e muito importantes para nós. Então, para a gente começar, vamos fazer a nossa oração inicial, fechando os nossos olhos, nos conectando ao alto, às nossas melhores energias, nos conectando a Jesus, ao nosso anjo guardião, aos espíritos de nossa crença, né, aos santos e arcanjos de nossa crença, para que, inspirados por eles, iluminados e intuídos por eles, possamos captar tudo que for conversado aqui hoje, na melhor das vibrações, na melhor das energias. E que a gente consiga guardar isso em nossos corações, para que sempre que a vida demandar, a gente possa lembrar e refletir quando a gente for tomar alguma atitude ou alguma decisão em relação ao nosso cotidiano, às nossas dificuldades, né? Porque a gente vive tomado de decisões, vive de tomadas de decisões. Tudo na nossa vida é uma tomada de decisão. Então vamos pedir que os anjos do Senhor sempre nos iluminem para tomarmos as melhores possíveis. Vamos agradecer a tecnologia que nos permite estar aqui reunidos, cada um no conforto do seu lar, cada um dentro de sua própria casa, né? Mas todos unidos pela mesma vibração de amor e de paz que Jesus nos deixou. Pedir que ilumine todos os lares de nós que estamos aqui no estudo e também daqueles que não puderam estar aqui presentes por qualquer que seja o motivo. Que Jesus derrame suas bênçãos e sua graça, levando a paz, a tranquilidade, a serenidade, o equilíbrio a cada indivíduo que habita em nossos lares. Que assim seja. Então hoje nós vamos falar dessa mensagem de Fenelon e começa com o seguinte parágrafo. Um dia Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu ao homem ver a verdade através das trevas. Esse dia foi o advento de Cristo. Depois do vivo clarão, as trevas se fecharam de novo, e o mundo após as trevas de verdade e obscuridade novamente se perdia. Então, semelhante aos profetas do Antigo Testamento, os espíritos começaram a falar e a nos advertir. O mundo foi abalado em suas bases. O trovão ribombará, sedes firmes. Bom, então o que ele está trazendo aqui para nós? Já vamos começar na primeira frase, que é muito bonita. Deus, em sua inesgotável caridade. Ou seja, Deus é extremamente justo, bom, amoroso, caridoso e piedoso. Porque ele não se ofende com as nossas ignorâncias, com os nossos erros, ele não se ofende com as nossas falhas, com os nossos escorregões. Mas ele sabe que em todos nós existe a faísca do bem. E que um dia Deus vai conseguir
fazê-la brilhar tanto que a gente vai conseguir se eliminar, né, essas más tendências. Então, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu ao homem ver a verdade através das trevas. E ele está colocando isso aqui considerando o dia que Jesus veio ao mundo. E é muito importante lembrar que Jesus, como diz o tema do capítulo 1, né, eu não vim destruir a lei, Jesus também veio, ele realmente não veio para destruir a lei. Ele veio para pegar os ensinamentos de Moisés, aplicá-los, mas numa nova base. Não ter medo de Deus, nem ter medo do castigo de Deus. Mas que essa nova base agora é o amor de Deus. Que Deus não vai me castigar, mas Ele me ama tanto, tanto, que Ele é capaz de... Ele me permitiu, não é nem que Ele é capaz, Ele me permitiu aprender com os meus próprios erros. E aí, então, Ele criou uma lei chamada Lei de Causa e Efeito, na qual Ele não precisa se preocupar com a quantidade de vezes que eu erro. Porque toda vez que eu errar, vai ter uma consequência. E a consequência vai ser para me lembrar que eu errei. E dessa forma, ele vai conseguindo fazer que nós, naturalmente, vamos aprendendo com os nossos próprios erros. Então, quando Jesus traz aquele conceito de que Deus é Pai, e não Deus é um carrasco que prefere um a outro, que castiga porque a pessoa errou e promove quem não errou, ele vai trazer esse conceito de um Deus que ama de uma forma plena, de uma forma única, cada indivíduo, independente do que cada um de nós fizemos. O que nós fizemos de errado é passado. Se nós erramos por qualquer coisa, é passado. Mas o importante é o que nós vamos fazer daqui para frente. Com tudo que nós aprendemos, os ensinamentos que nós aprendemos na igreja, na casa espírita, no templo evangélico, no templo budista, não importa o lugar. Mas o que nós vamos fazer com aquilo para mudar a nossa vida? Para nos tirar daquela dificuldade. Oi, dona Francisca. Boa noite, Santiago. Boa noite. Né? Então, é esse que ele está trazendo aqui, né? Jesus veio para nos tirar daquela ignorância de ter medo de Deus, viver com medo, para nos trazer a alegria de poder viver sendo amado por Deus. Esse é o grande lance. E ele coloca aqui. Só que aconteceu que, depois que Jesus veio, durante um determinado período, estava todo mundo ali trabalhando, todo mundo se envolvendo com o Evangelho, mas no decorrer das décadas, o homem se perdeu novamente. Ele se perdeu no ciclo de suas próprias vaidades. E aí Deus ficou de novo em segundo plano. Porque o homem começou a olhar de novo para si mesmo, e olhando para si mesmo, ele começou a questionar coisas, e tudo que ele desenvolvia não era para o entendimento de Deus, mas era para se promover como uma pessoa, né, ou como algo que não precisava de Deus. A gente vê, por exemplo, eu estava comentando hoje de manhã, o homem que criou a bomba atômica, né? Lá, Oppenheimer. Tem até um filme dele aí que está nos cinemas. Deve ter até saído de cartaz agora. Mas a ideia dele, ele descobriu uma coisa que hoje é muito bem utilizada, mas na época os Estados Unidos utilizou para provar para o mundo o seu grande poder bélico, ou seja, o seu grande poder de destruição, quando ele solta a bomba atômica criada por Oppenheimer lá em Hiroshima e Nagasaki. E aí ele mesmo se perde depois
no arrependimento, quando ele viu as consequências do que ele fez. Né? Quantas mil vidas ele dizimou, não só no dia da explosão, mas depois muitos outros que foram morrendo por causa da radiação. Né? Então, o homem é permitido ao homem descobrir as coisas. Por isso que se fala que a ciência precisa andar junto com a religião. Porque o que acontece é que tudo que o homem descobre sempre existiu. Só que o homem, em sua capacidade intelectual, Deus vai permitindo devagarzinho cada um ir descobrindo, através da ciência e provando para nós, que não somos cientistas, que determinadas coisas existem. Então ele continua aqui no segundo parágrafo dizendo assim, o Espiritismo é de ordem divina, pois repousa sobre as próprias leis da natureza, e crede que tudo o que é de ordem divina tem um objetivo elevado e útil. Ou seja, Deus não cria nada que seja inútil. Então tudo tem uma utilidade, tem uma razão de ser. Vosso mundo se perdia, ou seja, as pessoas estavam ficando desorientadas. A ciência desenvolvia com sacrifício dos interesses morais. A ciência desenvolvida com o sacrifício dos interesses morais, ou seja, a ciência estava se desenvolvendo para criar situações de bem-estar para um ou para outro, e não um bem-estar social e coletivo, vos conduzia unicamente ao bem-estar material, que é isso que eu acabei de falar, revertendo-se em proveito do espírito das trevas, ou seja, o caso da bomba, foi uma coisa descoberta, dentro da lei, a natureza sempre existiu, mas foi para instigar a morte, a violência, Vós sabeis, cristãos, o coração e o amor devem marchar unidos à ciência. E quando eu falo isso aqui, quando eu leio isso aqui, eu lembro de que há muitos anos atrás, as pessoas acreditavam que o mundo era plano, não era redondo. Hoje todo mundo aceita a ideia de um planeta redondo, apesar de não terem subido no espaço para ver o planeta redondo, Mas a gente já consegue aceitar essa ideia. A gente consegue aceitar a ideia de que a Terra gira em torno do Sol. A gente já consegue aceitar que hoje nós estamos presos à superfície da Terra pela lei do magnetismo, ou seja, pela lei da gravidade. Porque se não tivesse a gravidade, a gente estaria solto no espaço. Então, tem muitas coisas que a ciência já provou e que hoje nós aceitamos com muita naturalidade. Então, qualquer religião hoje aceita essas questões que eu coloquei. Então, se elas aceitam essas questões, é porque elas já concordam com a ciência e já associam tudo isso a um Deus criador, a um ser criador, uma criatura suprema que foi arquiteto de tudo isso. E ele coloca aqui: o reino de Cristo, após 18 séculos, apesar de sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Então Jesus veio, falou do reino de Deus um monte de vezes, explicou que o reino de Deus estava vindo, mas até hoje nós não conseguimos colocar esse reino de Deus em prática na nossa vida. Por quê? Porque, de alguma forma, esse reino de Deus, ainda não é, nós não conseguimos compreender esse reino de Deus em sua plenitude. Nós temos noções do que ele seja. Por isso nós agimos de formas equivocadas em relação ao que Jesus nos ensinou. Eu acredito que por isso existam tantas religiões, porque cada um faz uma interpretação da mesma lei de Deus, e essas pessoas que comungam da mesma interpretação formam seus grupos, e esses grupos se tornam religiões ou seitas. Então ele coloca aqui, cristãos.
voltai para o Mestre que vos quer salvar. Olha que interessante essa frase. Voltai para o Mestre que vos quer salvar. Nós temos uma ideia, ou pelo menos isso é cômodo para todos nós, de que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Ele derramou seu sangue para nos salvar. Quando, na verdade, se isso fosse totalmente verdade, todos nós estaríamos salvos. Não teríamos mais pessoas ruins, porque a gente não precisava fazer escolha mais. Jesus já tinha resolvido o nosso problema. Só que Jesus veio para nos ensinar o caminho. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Então ele é o caminho. Só que para a gente chegar no Pai, eu tenho que percorrer o caminho. E o que é percorrer o caminho? É aprender com os meus próprios erros. É conquistar um passo de cada dia. Né? É vencer os obstáculos que existem no caminho. Jesus falou, eu sou a porta estreita. E para que serve uma porta? Para a gente passar de um cômodo para outro. Ele não disse, eu sou eu sou a salvação. Eu sou a porta estreita. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, para eu transpor e modificar, eu preciso transpor o caminho, eu preciso transpor a porta. Aí sim, quando eu consigo fazer isso, aí eu estou chegando à salvação. Só que isso não é simples. Eu preciso abrir mão das minhas vaidades, eu preciso abrir mão dos meus medos, eu preciso abrir mão das minhas inseguranças, da minha raiva, eu preciso abrir mão dos meus temores. Para quê? Para permitir que a luz de Jesus, que só vai entrar em nossas vidas através do estudo, através do esforço, né, para que ela brilhe em mim. Só que eu preciso me esforçar. Né? Às vezes vocês podem pensar, Santiago está falando isso aí, porque Santiago é isso, Santiago é aquilo, Santiago é bom, Santiago... Não, Santiago é tão derrotado assim, não vou dizer a palavra derrotado, mas Santiago é tão humano, pronto, essa palavra é adequada, quanto qualquer um de nós que estamos aqui nessa sala e qualquer um de nós que estamos fora dessa sala. Porque eu também tenho as minhas dores, eu tenho as minhas dificuldades, tenho meus medos, eu tenho as minhas vaidades, né? Eu tenho tudo isso. Só que qual é o pequeno diferencial? Assim como vocês estão aqui comigo, eu também estou querendo melhorar. Eu também estou querendo aprender. Eu também estou buscando uma forma de renovar a minha forma de viver, de dar um novo sentido à minha vida. Só que para isso eu tenho que abrir mão de muitas coisas que eu penso, de muitas coisas que eu julgo que não são adequadas, né? De muitas coisas que eu gostaria de fazer, mas eu sei que se eu fizer vai prejudicar alguém. Porque nisso está o meu esforço. Quer dizer que eu vou conseguir? Sim, um dia. Mas nessa vida eu ainda vou cair muito. Mesmo nas coisas que eu quero fazer. Né? Mesmo nas coisas que eu preciso mudar em mim, eu ainda vou escorregar muito. E sei que vou falhar muito. Mas eu tenho a certeza, aí é que vem a grande diferença, de que Jesus está de braços estendidos me esperando. Vocês lembram lá da passagem do Evangelho, da Bíblia, que Pedro, né, que os apóstolos estavam num barco, e estava uma tempestade danada, e eles avistam Jesus lá de longe caminhando sobre as águas? Acho linda essa passagem. Aí Jesus vem caminhando, e Pedro ali, né, naquele temor daquele barco balançando, todo mundo com medo do barco virar. E ele olha para Jesus e fala assim, Jesus, se és tu mesmo, me chama para caminhar sobre as águas como você. Jesus fala, então venha. E estica o braço, estende a mão para ele. Então, ou seja, Pedro, no impulso, queria
fazer o que Jesus fazia. Porque ele acreditava que se Jesus chamasse ele para caminhar sobre as águas, ele poderia. Acreditando no poder de quem? No poder de Jesus. Então Jesus falou, venha. Quando Pedro sai e começa a caminhar sobre as águas, porque ele realmente consegue caminhar sobre as águas como Jesus estava, em um determinado momento, o que aconteceu? Ele duvidou. Quando ele duvida, que ele olha para baixo, que ele está realmente sobre as águas, ele começa a afundar. E vai afundando, e vai afundando. E aí, quando ele está no desespero, que ele vai afundar, ele grita, Senhor, me salva, me ajuda. Aí Jesus vai lá, estica e segura a mão dele. E traz ele de volta para a superfície. Ele continua caminhando sobre as águas e volta para o barco com Jesus. Olha bem essa passagem, que coisa linda. Ele queria alcançar Jesus. Jesus deu a permissão, venha. Quando ele está caminhando para encontrar Jesus, no meio do caminho ele duvida. E ele começa a afundar. Só que Jesus já estava ali pronto, de braço estendido para ele, esperando. O que ele precisou fazer? Pedir. Jesus já sabia que ele ia afundar. Mas esperou ele afundar porque ele duvidou. E quando ele duvidou que começou a afundar, ele pediu socorro. E esticou o braço e Jesus rapidamente catou o braço dele e puxou de volta. Então, para nós, esse é o Jesus. Não é o Jesus que veio para nos salvar, mas ele veio para nos auxiliar a nos salvar. Porque senão seria muito fácil, né? Igual muitas vezes as pessoas falam, não, se converte para a minha igreja, para a minha religião, que você será salvo. Não é só a igreja, né? É os hábitos. Eu sou uma pessoa que fala mal de todo mundo, que adora falar mal das pessoas. Aí eu vou me converter para uma igreja qualquer. Agora eu sou católico, agora eu sou evangélico, agora eu sou espírita. Então agora eu estou salvo. Mas se ela sai de lá e continua falando mal dos outros, a vida dela não mudou. Então não adiantou nada ela se converter à igreja. Porque ela precisa se converter de comportamento. Aí funciona, né? Quando ele coloca aqui, voltai para o mestre que vos quer salvar. Porque ele quer nos salvar, mas a gente precisa querer também. Senão não funciona. Tudo é fácil para aquele que crê e ama. O amor o enche de gozo inefável. Ou seja, para aquele que crê na verdade que Jesus ensinou e ama, ou pelo menos tenta amar como Jesus ensinou, as coisas ficam muito mais fáceis. Por quê? Porque eu não fico com raiva das pessoas, eu não guardo rancor, eu não fico provocando as pessoas, eu não fico falando mal das pessoas. Porque eu sou honesto, então eu não fico devendo, sem necessidade. Eu pago as contas, porque aí eu não preciso ficar de consciência pesada, porque não paguei. Eu ajudo as pessoas quando precisam de mim. E mesmo que nem todas façam o mesmo, mas uma delas, de cada 10, 30 que eu ajudar, uma delas pelo menos um dia vai lembrar de voltar e agradecer. Ou vai lembrar de voltar e me dar um abraço. Ou vai retribuir quando eu estiver na situação dela. Então isso também é o conforto, né? Os bons espíritos vos dizem sempre que o mundo ainda está abalado. Curvai-vos o sopro precursor da tempestade, para não serdes derrubado. Então, lembrando, quando o vento sopra numa árvore, ela se curva. Para quê? Para não quebrar. Porque se ela não se curvar, ela vai ser arrancada do chão, inclusive com as raízes, quando vem aqueles vendavais, aqueles furacões, né? O bambu é um grande exemplo disso. Quando bate o vento no bambu, ele enverga muito. E quando o vento para,
ele volta à posição original. Ou seja, tudo passa. O sofrimento vai passar. Agora, a gente tem que trabalhar para que ele passe. A gente não pode ficar realimentando o nosso sofrimento. Porque quando a gente faz isso, nosso sofrimento aumenta. E cada vez que eu realimento, cada vez que eu acho que eu não sou merecedor, cada vez que a vida me nega uma coisa, porque eu acho que merecia, mas a vida me negou, então realmente eu não sou merecedor, a gente está se afundando. A gente tem que pensar, se a vida me negou isso dessa vez, é porque não era para ser dessa forma. Eu podia me prejudicar muito mais. Então, vamos aguardar, vamos correr atrás, vamos batalhar. Que o que for bom, como diz a popular, o que é nosso está garantido. A gente só tem que buscar, né? Com paciência, com perseverança, a gente tem que buscar. Mas todos nós somos criados para sermos felizes. Isso é um direito que Deus nos deu. Agora, a gente tem que trabalhar para conquistar a felicidade, para conquistar a saúde, para conquistar o equilíbrio, para conquistar, né, tudo aquilo que a gente quer conquistar. E para isso, muitas vezes, exige um grande sacrifício. Exige o sacrifício do tempo, exige o sacrifício da paciência, exige o sacrifício da compreensão, né? Então ele fecha esse parágrafo aqui dizendo: preparai-vos e não vos assemelheis às virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. Isso aqui é uma passagem do Evangelho das 10 virgens, que todas elas estavam esperando o noivo chegar para o noivo escolher com quem ele ia se casar. Só que elas ficaram, né, 9 delas ficaram ali de conversa com as lamparinas acesas, né, e acabaram que dormiram. Quando o noivo chegou, elas já não tinham mais óleo nas suas lamparinas, e uma que ficou ali esperando, previdente, ficou acordada, com a lamparina dela apagada. Quando o noivo chegou, ela acendeu a lamparina. As outras acordaram desesperadas, porque não poderiam entrar se não tivessem a lamparina acesa, e pediram óleo para ela. Eu falei, ó, eu não posso ceder do meu óleo, porque se eu ceder do meu óleo, eu não entro, né? Então, ela se preveniu, ela se preparou, né? Foi sábia ao se preparar e chegou ao noivo. O que essa parábola quer dizer? Que nós também temos que ser prevenidos, temos que ser previdentes, temos que nos preparar para nos modificar, para atingirmos o nosso objetivo. Não dá para a gente ajudar o mundo inteiro. Infelizmente, não dá. Porque cada um vai ter que passar aquilo que é de si. Nós não podemos passar as provações alheias para que elas possam passar sem a aprovação. Não. Cada um de nós tem uma aprovação. Cada um de nós tem uma expiação. Cada um de nós tem uma missão a ser cumprida. E ninguém pode viver isso por nós. Todo mundo pode nos ajudar, pode nos apoiar, pode nos acompanhar, mas não pode viver por nós. É como um atleta de Olimpíada, por exemplo. O treinador vai auxiliar o atleta, o treinador vai dar as dicas de como fazer, o treinador vai passar a dieta que ele tem que fazer, mas o treinador não vai participar da Olimpíada no lugar dele. Quem tem que treinar, quem tem que se preparar, quem tem que se exercitar, quem tem que repetir infinitas vezes o mesmo movimento para fazer uma apresentação é o atleta, né? Nem o preparador, nem a torcida, ninguém pode passar isso por ele. Ele tem que passar sozinho, né? E a vida é mais ou menos assim. O que é nosso, a gente tem que fazer. E tem que fazer sozinho, né? Aqui no último parágrafo diz o seguinte: a revolução que se prepara é mais alta. Desculpa. A revolução que se prepara é mais moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos insuflam a fé, olha que bacana, para que todos nós, obreiros esclarecidos e ardentes, façamos ouvir a vossa voz humilde, ou seja, a voz humilde de Jesus, a voz humilde dos bons espíritos.
Então, a revolução que Jesus veio trazer, né, e Jesus foi um grande revolucionário, não era material, não era para libertar os judeus de Roma, mas era para nos libertar das nossas más inclinações. Ele deixou o roteiro para nós nos libertarmos. Mas ele não vai fazer o que nós temos que fazer. Ele não vai fazer, não vai nos tirar as coisas que nós temos que aprender, porque senão a gente não aprende, né? Tem uma festinha de aniversário aqui do lado. Alô? Então, aí ele coloca aqui. Porque vós sois o grão de areia, mas sem os grãos de areia não haveria montanha. Então, um outro ensinamento muito importante. Que às vezes a gente acha que a gente não é importante, porque a gente é só um. A gente acha que não é importante porque a gente não se acha merecedor. Mas ele está dizendo aqui que sem um grão de areia, né, não existiria as montanhas. Imagina uma praia sem areia, né? E quantos bilhões de grãos de areia existem numa praia? Aí eles vão falar, mas ali é areia, né, tal. E nós? Se todos nós nos unirmos para o bem, quanto mais pessoas se unir para o bem, melhor será o mundo. Mais pessoas, né, mais pessoas vão poder compartilhar desse amor de Deus. Mais pessoas terão ódio, mais pessoas evitarão falar calúnia das pessoas, mais pessoas se empenharão, né, em ajudar as outras pessoas que têm mais dificuldade. Ninguém seria abusado e ninguém abusaria. Ninguém ia se apoiar no outro para sobreviver, porque cada um ia procurar a sua própria forma de viver, mas todo mundo estaria em conjunto. Por isso, nós somos uma parte importante na criação de Deus. Por mais que a gente se ache que não sabe fazer nada, que não pode ajudar com nada, a gente sabe fazer alguma coisa. A gente pode ajudar com alguma coisa. Uns sabem cantar, então vamos cantar. Vamos alegrar o ouvido das pessoas cantando. Uns sabem ensinar, então vamos ensinar. Ensinar os idosos, ensinar as crianças. Outros sabem construir, então vamos ajudar a construir, né? Vamos colocar o nosso serviço à disposição daqueles que mais precisam. E assim sucessivamente. Todos nós temos algo que possamos... Se a pessoa não sabe fazer nada, ela sabe limpar o chão. Então ela pode ir numa instituição, ela pode ir na casa de alguém fazer uma limpeza para alguém que está impossibilitado de trabalhar. Ela pode ir lá fazer uma limpeza na casa, pode lavar uma louça, todo mundo sabe lavar uma louça. E se nem isso for possível, a gente sabe, pelo menos, a gente pode escutar. Porque tem pessoas que precisam apenas de um ouvido. Não querem que você faça nada para elas. Ela só quer desabafar. Quer botar para fora as coisas que estão incomodando. A gente pode ouvir. Ouvir com paciência, ouvir com respeito. Não precisa falar nada. Não precisa emitir opinião. Não precisa dar conselho. Só ouvir. E isso já é um grande trabalho. Né? Já é um grande trabalho. Porque nem todo mundo tem paciência de ouvir. E nesse mundo corrido que nós vivemos, muitas vezes as pessoas nem querem ouvir. Não querem ouvir os problemas dos outros. Não querem ouvir as dificuldades dos outros. Porque tem muita coisa para fazer. Então não tem tempo para ouvir. Então, a maior doação que a gente pode dar é um pouquinho do nosso tempo para acolher aquelas pessoas que precisam. Né? Ele coloca aqui, ó. Assim, portanto, que essas palavras, nós somos pequenos, não tenha sentido para nós. Porque nós não somos pequenos. Apesar de sermos dentro de um universo apenas um grão de areia, nós somos importantes para que o universo funcione. Assim como um grão de areia, juntando vários, é importante para que exista uma praia. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho, né?
Ninguém pode, como eu falei, ninguém pode fazer pelo outro aquilo que o outro tem que fazer. A nova cruzada começou. Apóstolos da paz universal e não da guerra. Modernos São Bernardos. Olhai para a frente e marchai. A lei dos mundos é a lei do progresso. Então ele já chama aqui, apóstolos da paz universal. Já nos chama de apóstolos da paz universal. Porque se nós estamos aqui hoje estudando, se nós estamos procurando essa mensagem reconfortante para o nosso coração, nós já somos um soldado que está buscando a paz, a começar em nós. Né? Como diz aquela frase bonita, seja a mudança que você quer no mundo. Porque se não começar em nós, não adianta eu ensinar as pessoas a fazerem uma coisa que eu mesmo não faço. A gente tem que começar com exemplo, como Jesus fez. Jesus não ensinou ninguém a fazer nada que ele não fizesse. Né? Então esse texto, para mim, ele é muito rico. Né? Depois vocês podem entrar lá no YouTube, no canal do Viva Vida, que vocês vão ler esse texto aqui na íntegra, né? Ouvindo lá minha falação. Mas vocês vão conseguir ter acesso ao texto na íntegra. Vocês vão ver que o texto é muito bonito e eu acho que ele merece ser lido e relido. Para nós refletirmos, né, sobre as nossas escolhas, para nós refletirmos sobre o que nós queremos de nós mesmos, o que nós esperamos do mundo, né, e o que a gente pode fazer. Para a gente refletir qual é a minha missão, a que me cabe essa transformação que eu quero que o mundo seja colocado, né, que o mundo seja submetido. No item 11, né, eles vão colocar aqui um pouco sobre Santo Agostinho. Então ele coloca aqui, Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Ele se manifesta por quase toda parte. E a razão disso encontramos na vida desse grande filósofo cristão. Pertencem a essa vigorosa falange dos pais da Igreja que a cristandade deve às suas mais sólidas bases. Como muitos, ele foi arrancado ao paganismo, ou melhor, diremos, a mais funda impiedade pelo clarão da verdade. Ou seja, ele percebeu essa nova luz, né, de Jesus e ele se retirou do paganismo, ou seja, da era pagã da vida dele. 4. Deixa eu ler de novo. Quanto, em meio a seus desregramentos, ele sentiu na própria alma a estranha vibração que o chamava para si mesmo e lhe fez compreender que a felicidade não estava nos prazeres enervantes e fúlgidos. Quando, enfim, na sua estrada de Damasco, ele também ouviu a santa voz que lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E exclamou: meu Deus, perdoa-me, eu creio, eu sou cristão. E desde então se tornou um dos mais firmes pilares do Evangelho. Podemos ler as notáveis confissões desse eminente espírito, as palavras características e proféticas, ao mesmo tempo que ele pronunciou ao ter perdido Santa Mônica. Estou certo de que a minha mãe virá visitar-me e dar-me os seus conselhos, revelando-me o que nos espera a vida futura. Então, Santa Mônica era a mãe de Santo Agostinho, e ele tinha certeza que ele podia ouvi-la e que ela estaria sempre lhe orientando através dos bons conselhos, como ele coloca ali. Que lição nessas palavras e que brilhante previsão da futura doutrina espírita. Santo Agostinho é de antes de nascer o Espiritismo, né? Antes de aparecer o Espiritismo. Que lição nessas... É por isso que hoje, vendo chegada a hora de divulgação da verdade, que ele já havia pressentido, faz-se o seu ardente propagador e se multiplica, por assim dizer, para entender
para atender a todos os que o chamam. Então aqui ele está dizendo que depois que Santo Agostinho morreu, né, que desencarnou, hoje ele é um grande divulgador no mundo espiritual, né, um grande divulgador da verdade de Jesus, da verdade que Jesus ensinou. Né? Então ele está no plano espiritual e dentro do Evangelho segundo o Espiritismo tem muitas passagens dele. Né? E é isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer fazer alguma colocação? Ver se dá pra ouvir. Esse parágrafo 10 foi um espírito que escreveu essa mensagem? Todo o texto que eu li hoje foi escrito pelo espírito. O 10 foi de Fenelon e o 11 foi de Erasto. Isso. É porque no livro aparece diferente do texto que eu estou olhando aqui na internet. Ah, mas os dois foram escritos por espíritos. É muito bonito. Eu Sim. vi ele aqui agora, ele é bem bonito. Muito bonito, né? Ele é muito perfeito para as nossas reflexões. Acho que vale a pena sempre dar uma relida nele para poder tirar novas convicções, né? Fala, meu amigo, Luiz Camilo. O Santiago, de acordo com a leitura que você fez aí, da mensagem que foi passada pelos espíritos aí, que você citou, Certo. só resta cada um de nós colocar em prática. É um estudo, né? Como se a gente estivesse na escola, aprendendo na teoria e botar em prática, né? Para poder a coisa dar certo. Essa é o meu pensamento. Exatamente. Por isso que tem uma frase de Kardec que diz: instruí-vos, ou seja, estudem. Né? E próprio Jesus tem uma frase que diz para a gente estudar para compreender o que Jesus ensinou, para compreender as leis divinas. Né? Então, o estudar é muito importante. Ir na missa é importante? É, muito. Ir ao culto é importante? Também muito. Ir às preces ou às palestras espíritas é muito importante. Mas fora disso, a gente também precisa ler, precisa estudar. E é o que nós estamos fazendo aqui agora, né? Nós estamos estudando. Para quê? Para aumentar a nossa compreensão e a gente se tornar um ser humano um pouquinho melhor, né? E não adianta você ter 1 milhão de teoria e não sair, não ter um centavo de prática, né? Exatamente. Ninguém dirige carro só lendo o manual do carro, né? Isso. Isso mesmo, muito bem. Bom, então vamos fechar os nossos olhos mais uma vez. Agradecer a Deus por este momento de reflexão, pela leitura que fizemos hoje, que nos traz tantos ensinamentos, nos traz tantas reflexões a respeito de nosso papel sobre nós mesmos e nosso papel sobre o próximo. Que os bons amigos espirituais possam sempre estar conosco, nos auxiliando nessas escolhas, nessas tomadas de decisão, que nos guiarão ao nosso caminho do progresso, da evolução moral. Que Jesus abençoe cada lar, cada pessoa aqui presente, com as suas bênçãos, com a cura, com o equilíbrio, com a paz, com a saúde, para que possamos diminuir as possibilidades da nossa queda. Porque Jesus conhece nosso coração e sabe o limite das nossas forças. Mas que nós saibamos também pedir a Deus aquilo que não conseguimos fazer sozinhos. Peçamos a Ele com amor e com carinho, porque Ele falou: pedis e obtereis, nos dando a certeza de que podemos pedir com segurança. E que peçamos realmente com a certeza de que seremos salvos, como Pedro, quando estava se afundando nas águas, pediu a ajuda de Jesus, na certeza que ele estenderia sua mão e o salvaria. Muito obrigado por tudo, Senhor Jesus, que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Joia, gente. Boa noite a todos, um bom descanso e até sábado para quem ouvir. Tá bom? Fiquem com Deus.
Boa noite a todos. Boa noite, Santiago. Obrigada por mais essa leitura maravilhosa. Amém. Obrigado a vocês pela participação.